Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Pod Doutora Rafa. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial e vale muito a pena vocês acompanharem essa conversa, que é sobre direito, sobre superação e sobre histórias reais de pacientes que passaram por cirurgia bariátrica, que conviveram com a obesidade. Nós estamos aqui com a Marcele. A Marcele é linda presencialmente, gente. Ela tem só 22 aninhos, mas tem uma história maravilhosa de superação, que com certeza vai fazer a diferença e tem muito a agregar para a sua história e para você que está buscando aí fazer a bariátrica, tá nessa batalha aí contra a obesidade, tá? A Marcele, ela perdeu 30 quilos depois que fez a cirurgia bariátrica, mas antes disso a gente precisa perguntar: e aí, Marcele, como era a sua vida antes da bariátrica? Vamos bater um papo sobre isso, para o pessoal conhecer você mais profundamente? Oi, doutora Rafaela, eu tô muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu sei que é muito importante que outras pessoas vejam que sim, a gente consegue vencer todos os obstáculos da nossa vida. Contando um pouquinho sobre a minha história, eu sofro com obesidade desde a minha infância. Eu comecei a ficar acima do peso entre os meus 8 anos de idade, foi até os meus 11 anos de idade. Foi uma fase muito difícil para mim, porque eu sofria na escola e sofria calada, porque eu não tinha coragem de chegar em casa e falar para os meus pais, ai meu Deus, o que estava acontecendo comigo. Então, eu acredito que hoje, passar pelo que eu tô passando, viver o que eu tô vivendo, é tudo vitória para mim, porque só eu sei o que eu passei lá atrás. Então, nesse ciclo dos 8 aos 11 anos, eu acabei sofrendo uma fratura dentro de casa e eu tive que emagrecer. Então, dos meus 12 anos aos meus 15, 16 anos, eu consegui estabilizar o meu peso, mas não foi de forma saudável. Eu fazia dietas muito restritivas, eu tomei Herbalife com 12 anos de idade, tomava remédios para emagrecer. Enfim, era aquela coisa frustrante e sempre ouvindo das pessoas que, agora tá bom, você tá magra, é assim que tem que ficar. Só que como eu não cuidei da minha cabeça, que era o fundo do que estava acontecendo, acabou que eu voltei a engordar novamente na pandemia, que eu acabei perdendo a minha avó. Então, tudo virou uma bagunça, aí eu acabei voltando a engordar de novo. E essa fase para mim de ter engordado dos meus 17 aos meus 20 anos foi a mais difícil da minha vida, porque foi aí que eu comecei a sofrer de verdade. Dentro de casa, com a minha família me julgando, falando pra mim que ai, meu Deus. Falando pra mim que eu só era bonita de rosto porque tava muito feio, que eu não podia usar certas roupas daquele jeito, porque eu estava muito acima do peso. Foi aí que eu tive uma frustração muito grande, que foi dentro de uma empresa, que foi o ápice pra mim, que foi quando eu decidi que eu falei que queria fazer a bariátrica. Que aí eu cheguei na empresa, tinha uma pessoa lá que ficava falando do meu corpo, que ficava rindo de mim, que chegou na minha cara e falou pra mim que eu era gorda e feia e não sabia como que meu namorado tava comigo por eu estar naquele estado. Então, essa fase pra mim foi uma das mais difíceis da minha vida e foi quando eu falei, não, eu preciso mudar, não pelas pessoas, não pelo que eu já escutei, não pelo que a minha família já falou, porque mesmo magra as pessoas ainda falam. Eu escuto muitas coisas ainda, mesmo estando magra, porque nunca nada tá bom pra ninguém. E é uma coisa que eu falo pra todo mundo, a gente tem que estar bem pra gente mesmo. Então, quando eu busquei a bariátrica, foi porque eu tinha que estar bem pra mim mesma, e não pras pessoas. Foi porque a minha saúde estava pedindo aquilo, a minha qualidade de vida, porque eu sou asmática, então eu não tinha qualidade de vida, eu não conseguia subir uma rua. Então, chegou num ponto que eu precisava mudar. Aí, foi aí que eu falei, não, eu preciso fazer a cirurgia e pronto, entendeu? E aí, quando eu comecei esse processo, eu escutei também muitas coisas que foi, você tá buscando um caminho mais fácil, assim é fácil, assim você vai conseguir mesmo. A minha família desacreditou muito de mim por muito tempo. Hoje em dia, eles me apoiam, eles veem que realmente foi bem pra mim e que hoje eu tô aqui por causa da cirurgia, querendo ou não, porque eu quis mudar a minha vida. E acredito que essa mudança ela foi importante demais para eu conseguir, sabe, seguir, porque eu estava travada, tanto profissionalmente, tanto financeiramente, tanto psicologicamente, estava travada. A minha vida estava travada, eu estava vivendo só aquele ciclo de tristeza, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia ir para casamento das minhas primas, festas de família, eu não conseguia mais. A minha vida estava sendo dentro da minha casa com 20 anos de idade. Então não estava sendo saudável aquilo. Então eu acredito que era necessário, entendeu?
Sim, e Marcele, você falou da infância, né? Você começou a obesidade com 7 anos e foi até os 11. Isso. Teve algum tipo de gatilho para você ter esse problema de obesidade na infância ou não? Olha, na minha infância, um dos motivos de eu ter chegado na obesidade foi realmente a compulsão alimentar. Que eu sempre tive o costume de descontar tudo. Tava feliz, comia, tava triste, comia. E também eu fui criada com aquela frase: ah, tem que comer tudo que tá no prato. Sim, Então, querendo ou não, minha família é assim, né? Na minha família tem muito caso de obesidade. O meu irmão era obeso também. Quando eu era criança, ele era adolescente, ele também era obeso. A minha mãe também, hoje em dia ainda é uma pessoa obesa. Então, querendo ou não, eu vivi naquele ciclo que era normal comer muito, era normal comer muito doce, muita besteira. E também, como eu tinha asma, eu tomava muito corticoide. Então, sim, além de isso estar acima do influenciou. peso, eu tava sempre muito, muito inchada. Então, essa questão foi o maior motivo, assim, de ter chegado no estado que eu cheguei. E na escola, você mencionou que sofreu muito bullying por Sim. conta da sua aparência, né? Teve alguma situação em específico que você lembra que te magoou muito? Alguma piada, alguma situação que te deixou realmente muito triste e marcou sua vida? Sim. Quando eu estava no sexto ano, eu fui para uma escola particular, né? Achando que ia ser mil maravilhas, que ali eu ia ser respeitada, só que não. No primeiro dia de aula, quando eu estava na fila para entrar na sala de aula, um dos alunos olhou para trás e falou: Olha, Peppa Pig, que acabou de entrar na escola. Então, pra mim, aquilo ali foi algo que me machucou bastante e ficou marcado na minha vida. Então, eu sempre lembro do que aconteceu lá. Tanto que durante que eu fiquei naquela escola do sexto ano ao nono ano. E durante esse período eu acabei passando por um processo de emagrecimento, acabei emagrecendo. E eu percebi que depois que eu emagreci, eu comecei a ser mais aceitada, comecei a fazer mais as amizades, enfim. Acho que essa é a questão do peso, obesidade na infância impactou bastante na minha vida, porque querendo ou não, eu vi que depois que eu emagreci, muita coisa mudou. Entendi. E Marcele, você sente que nessa época você estava com algum problema emocional? Você chegou a buscar ajuda? Porque é uma fase muito difícil, porque é Uhum. de adolescência, né? O fato de você estar no momento de tentar encontrar um grupo de pessoas, se encontrar, né? Já é muito complicado. Sim. E tem esse agravante da obesidade. Nesse momento, você chegou a buscar ajuda? Foi diagnosticado com algum problema, alguma consequência negativa, psicológica, emocional? De primeiro momento, não. Eu só comecei a fazer acompanhamento com psicólogo quando eu já estava no primeiro ano do ensino médio. Então, demorou muito tempo para eu começar a buscar ajuda e para minha família entender que eu precisava de ajuda também. Porque, querendo ou não, para eles aquilo era um absurdo. Tipo, uma pessoa não precisa de terapia se ela é uma pessoa normal. Porque a terapia, ela é meio que só para pessoas doidas, né? Então, eu lembro que até quando eu comecei a fazer terapia, uma pessoa próxima falou: Ah, ela tá ficando doida porque ela tá fazendo terapia? Falou pra minha mãe isso. Então, não busquei naquele momento. Tá, e você, pelo que você fala, né? Os seus pais vieram de uma geração que tem muito tabu referente a questões emocionais e também sobre a obesidade. Você acha que isso foi um ponto também que acabou prejudicando e postergando o tratamento contra a doença obesidade mórbida? Sim, com certeza, porque hoje eu acredito que a obesidade, um dos pontos que ela mais pega é o psicológico. E que se meu psicológico tivesse sendo tratado desde a minha infância, eu não teria chegado onde eu cheguei, porque foi a compulsão alimentar que me levou ao estado que eu cheguei. Foi o fato de eu deixar tudo na comida, emoções felizes, tristes, frustrantes, eu carregava tudo na comida. Então acredito que sim, impactou bastante. Entendi. Hoje você conversa com a sua mãe sobre isso ou ainda você não teve a oportunidade de tratar desse assunto? A partir que eu fiz 18 anos de idade, eu comecei a tomar conta da minha vida, né? Eu comecei a morar sozinha com 17 anos, então hoje em dia eu não compartilho muito essa fase com eles, porque eu acho que é algo muito íntimo meu e que eu preciso tratar, e eu sei que eles não vão entender, entendeu? Então eu acabo não abrindo portas para eles entender o que tá acontecendo. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, né? Porque é Sim, algo oculto que com certeza muitas pessoas passam por isso e não conversam sobre isso. sim, Porque é choque de gerações, né? sim. A obesidade, ela é meio que era normal ou era desleixo. Ah, a pessoa é gorda porque ela não se cuida. E aí, recentemente, a gente pode falar de 10 anos para cá, Sim. que foi considerada como uma doença grave, que tem o CID E066. E aí que a gente conseguiu tomar atenção por órgãos competentes, como o Plano de Saúde, o próprio SUS, Uhum. que reconheceu como uma doença e o tratamento efetivo. Então, realmente tem um choque de geração aí que a gente precisa compreender
que é um assunto muito recente, que você vem fazendo história e que tem muita coisa ainda para evoluir. A gente Sim. evoluiu muito, mas ainda tem muito tabu para quebrar referente à doença obesidade mórbida, né? Sim, tanto que a minha família, quando eu fiz a bariátrica, acho que até hoje, eles não entendem muito bem que eu fiz a cirurgia por conta que eu tenho uma doença. E que essa doença precisa ser tratada pra minha vida toda. E que a bariátrica, ela não fez um milagre na minha vida. Então, eu acredito que, infelizmente, nesse momento, eles ainda têm essa consciência de que, a Marcele só fez a bariátrica porque ela ser magra. Mas não é isso. É porque a minha saúde estava afetada e eu continuo tendo uma doença e preciso continuar tratando ela pra vida toda. E é uma doença que não tem cura. É Isso. uma doença crônica que você vai levar para o resto da sua vida. Exato. Na época, quando você fez a bariátrica, Marcele, você tinha comorbidades? Tinha. Eu entrei pra fazer a bariátrica com asma, né? Que eu tenho asma desde que eu me conheço por gente. Sim. Eu tenho ovário policístico também, a SOP. E eu tava com resistência à insulina. Fora colesterol alto, enfim. Essas questões. Entendi. E aí, quando você buscou a ajuda do plano de saúde, como que foi essa luta aí para conseguir a cirurgia bariátrica? Foi tranquilo? Tem muita gente que é tranquilo, né? Mas para outras pessoas precisa entrar com processo, precisa pegar documento complementar. Como que foi a sua experiência? Péssima. Não foi boa, porque o convênio, ele não me deu a atenção que eu precisava. Quando eu entrei lá pra querer fazer a cirurgia, que eu falei que eu queria fazer a cirurgia, eles falaram pra mim que não dava agora, que eu teria que aguardar 2 anos de tratamento pra eu conseguir operar, e eles me deram outras opções. Então, eles me passaram diversos medicamentos pra emagrecimento, que mexeram com a minha cabeça, que fizeram a minha compulsão alimentar piorar. Eu tive vários efeitos colaterais. E passaram diversos exames também pra eu ir fazendo. E eu fiquei lá 1 ano e meio fazendo palestras, passando com a nutricionista falando que eu precisava reeducar a minha alimentação, sendo que eu sabia disso. Eu sabia. Uma pessoa obesa, quando ela vai no convênio querer fazer bariátrica, ela sabe o que ela tem, ela sabe que precisa melhorar, né? Então, eu sabia disso. Então, eles sempre falavam a mesma coisa. Ah, tem que mudar a alimentação. Tipo, aquela frase, tem que fechar a boca. Era quase a mesma coisa que eles queriam falar pra mim. Entendi. Você passou por esse processo de 2 anos? Eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e meio. Aí eu passei numa consulta particular, consegui um laudo. Com esse laudo, eles me encaminharam para pré-operatório. É o que mais acontece aqui. O plano de saúde, ele força o beneficiário a passar por palestras e ganhar tempo, visando a parte financeira, né, para ter um equilíbrio, de realmente receber aquela mensalidade e ganhando tempo. No entanto, se você tem uma indicação médica expressa da equipe médica multidisciplinar falando que você já está preparada, que você já tem indicação para fazer a cirurgia bariátrica, o plano de saúde não pode impor esse tipo de condição para você fazer a cirurgia bariátrica. Primeiro, porque está previsto na lei, né, que é a obrigação, é reconhecida internacionalmente como doença crônica e grave, porque ele tem um alto índice de mortalidade. Então, se o paciente tem recomendação médica para fazer, não tem que ficar assistindo palestra de jeito nenhum. Isso daí é uma tática para realmente postergar, retardar o custo que ele vai ter com o beneficiário. Sim. E uma das funções que nós temos aqui no Direito dos Bariatricados, que é uma das redes que nós trabalhamos em trazer educação para esses clientes, é alertar. Porque o plano de saúde ele é cheio de manobras, cheio de atitudes abusivas que até coloca a saúde do paciente em risco. Sim. Porque esse 1 ano e meio que você ficou lá, com certeza você teve agravamento de quadro clínico. Porque às vezes você tem uma esteatose hepática, uma pressão alta, que pode se agravar e até acabar tendo mais problemas mais graves, né? Então, a falta de informação faz com que muitas pessoas padeçam, né? Sim. E por isso a importância de você trazer a sua história aqui para a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Agora, fala um pouquinho de quando você optou em fazer a cirurgia bariátrica, se você contou para todo mundo, se você guardou para você, se de repente você falou para sua família, qual foi a reação da sua família? Então, quando eu decidi, foi em 2023, em maio. A única pessoa que sabia era o meu esposo, o Fernando, porque eu não queria compartilhar isso com as pessoas, porque eu sei que as pessoas iriam julgar. Principalmente meus pais, eles não iriam aceitar de primeiro momento, então eu preferi não contar. Então, eu passei todo esse processo de 1 ano e meio só com ele sabendo. Então, eu fiz as consultas, palestras, exames. E aí, quando eu tive certeza que ia dar certo, que eu já estava em pré-operatório, a minha mãe acabou descobrindo. Eu não cheguei a contar pra ela. Fui fazer um exame, e aí ela estava junto comigo nesse exame. E aí, quando eu saí da consulta, o médico veio me entregar o papel e ele falou: boa cirurgia pra você. Aí a minha mãe olhou pra minha cara e foi aquele caos todo. Ela falou, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que você vai fazer? E aí, foi aí que ela descobriu que eu ia fazer a bariátrica. O meu pai, ele
ficou super tranquilo, ele me apoiou, mas ela, infelizmente, ela não entendeu, porque ela é mãe, né? Ela ficou com medo, ela ficou ansiosa, mas depois a gente conversou, meu pai explicou pra ela também, meus irmãos conversou com ela também, então ela acabou entendendo, tanto que ela foi comigo pro hospital, ela cuidou de mim no meu pré-operatório, no meu pós-operatório, então essa fase foi importante, querendo ou não, eu ter guardado só pra mim, sabe? Não ter contado pras pessoas, e também no meu Instagram, eu comecei a contar só quando eu tava em pré-operatório também. Entendi. A finalidade do seu Instagram hoje é o quê? O que que te levou a falar sobre isso nas redes sociais? Então, eu criei uma Instagram em janeiro de 2024, quando eu voltei de uma viagem, que eu tava na casa da minha sogra. E quando eu voltei dessa viagem, eu tava, tipo, as minhas roupas não serviam mais em mim. Então eu tava numa fase que eu não aguento mais. Aí eu tinha feito uma última consulta no convênio, aonde a doutora falou pra mim que eu não ia conseguir fazer a cirurgia, que eu teria que guardar, completar 2 anos, então eu fiquei naquela frustração toda. E eu criei o Instagram pra fazer um diário, né, de emagrecimento. Aí eu passei na nutricionista, comecei uma dieta, tomei as medicações que a endócrina passou pra mim. Só que acabou que não deu certo, né? Não foi o que eu esperava, né? E acabou que o meu quadro psicológico piorou, eu acabei engordando mais esse processo, mas eu tava ali sempre compartilhando com todo mundo como que tava sendo o meu processo, o que tava acontecendo comigo. Eu tinha 100 pessoas me seguindo, e eu tava lá todos os dias mostrando, gente, não tá sendo fácil, tá acontecendo isso, 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 e aí acabou que tá no que tá hoje. Entendi. Mas é importante trazer essa conscientização, né? De Sim. que não é fácil, Não né, é fácil. E eu Marcela? sempre mostrei para as pessoas que realmente a alimentação é uma chave do emagrecimento. Não foi que eu fiz bariátrica, que foi um milagre na minha vida. Lá no início eu falava, gente, alimentação e tal. E a questão que eu fiz a bariátrica é porque a minha saúde já estava num quadro muito mais elevado, entendeu? Então, eu sempre mostrei que a bariátrica não era a última saída, que tinha várias portas para conseguir emagrecer, né? E quando você recebeu a notícia de que a sua cirurgia foi autorizada, aquele friozinho na barriga, o que que você pensou? Você Foi não uma ficou com emoção. medo? Eu fiquei com medo. No dia da minha cirurgia, foi um dia muito importante pra mim. Eu lembro que quando eu entrei na sala de cirurgia, eu orei pra Deus para cuidar de mim, pra que tudo desse certo, porque eu fiquei com muito medo, muito, O muito seu medo. principal medo foi o quê? De dar errado a cirurgia? De dar errado, de ir de arrasta. Fiquei com medo, porque a gente não sabe, né? A gente tá entregando a nossa vida na mão de uma pessoa que a gente nem conhece, né? E querendo ou não, infelizmente eu não tive um contato com o meu médico. Ele era uma pessoa bem bruta, meio ignorante, então eu não tive um contato com ele. Então acabou que eu só entreguei nas mãos dele e falei, vai dar certo. Você não se sentiu acolhida nesse momento pela equipe médica? Não, Ah, não. isso também é muito Tanto que triste, foi né? meio frustrante, a minha cirurgia ela demorou muitas horas. Eu não sei, não me explicaram o motivo, demorou muitas horas. A minha mãe ficou lá fora frustrada. As enfermeiras não deram retorno, foram super ignorantes com a minha mãe. Então, assim, não foi legal, sabe? O hospital em si não tratou a gente bem. Até na hora de ir embora, eu fui destratada. Sério? E foi plano de saúde? Plano de saúde. E é o que a gente tem hoje, que é a Notre Dame. Exato. É, isso é realmente muito complicado, porque você vê que é um momento de vulnerabilidade, que é um momento Sim, que você mais precisa de auxílio, né, de orientação, sim. e infelizmente isso acabou acontecendo. Mas não foi o motivo para você desistir, né? Não, não. Eu queria muito aquilo. Muito, muito, muito. Era o que eu mais queria e eu corri atrás pra dar certo. E como que foi a dieta líquida depois da cirurgia? Foi A tenso. família começou a ficar um pouco mais calma, entender um Foi. pouquinho mais? Eu acho que depois que eu voltei pro quarto, eu até lembro, na hora que eu voltei pro quarto, minha mãe chorou horrores, eu chorei horrores, aí eu liguei um louvor pra abençoar, porque eu tava muito feliz. E aí eu falei, meu Deus, deu certo, agora vamos aguentar os próximos passos, que não foi fácil também. A minha dieta líquida ela foi muito complicada, porque eu não conseguia tomar os caldos. Eu chorava todos os dias falando, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Porque eu inventei, mas passa. Eu falo pras minhas seguidoras, gente, tudo passa. Não adianta você querer ficar frustrada ou querer ficar ansiosa pra emagrecer rápido também, porque querendo ou não é um processo que a gente precisa seguir tudo certinho pra que as coisas dê certo, né? Então passou. E aquela frase que o pessoal fala assim: ah, mas com bariátrica até eu, é tão fácil. Não, não é fácil. Até hoje. Até hoje eu luto porque não é fácil. Eu tenho dump, eu tenho talo, eu tenho os meus momentos que acaba que às vezes eu exagero. Eu sei que é importante fazer acompanhamento nutricional, psicológico, multidisciplinar por causa disso, porque não é fácil. A gente pode voltar a engordar depois da bariátrica, então a gente precisa sempre estar fazendo esse Se acompanhamento, né? policiando, Se né? policiando. Entendi. E fala pra mim o que é mais importante hoje pra você. O que que você sente que foi mais importante naquele momento decisivo de fazer a bariátrica ou não? O que que você se apegou?
Eu Você acredito. pesquisou, o que que te impulsionou mais? Além de todas as frustrações, de todas as experiências negativas que você teve, né? Uhum. Teve algum ponto assim que você falou, não, realmente eu preciso fazer, eu tô Eu confiante. acho que foi a minha saúde. O estado que eu tava, eu não conseguia subir uma rua. Pensa, eu tenho 20, eu tinha 20 anos de idade e eu não conseguia subir uma rua, não tinha qualidade de vida. E chegou num ponto que eu só queria ficar dentro de casa. Eu não queria sair, eu não queria participar de festas. O Fernando chamava pra sair, eu falava, não, eu tô com dor hoje. Era sempre uma desculpa diferente, porque eu não queria sair de casa, entendeu? E eu tava trabalhando de home office na época, então o motivo foi a minha qualidade de vida, tanto psicológica, eu não conseguia mais tirar foto, não conseguia mais me arrumar. Então chegou nesse estado de qualidade de vida mesmo, de saúde psicológica, de saúde física, que eu não conseguia fazer uma academia, que eu ficava totalmente fadigada, entendeu? E aí foi o estopim para você Foi, realmente enfrentar os medos, porque realmente é uma decisão sim. muito séria e qualquer pessoa ficaria com medo, E né? Porque é uma cirurgia. a minha asma, ela chegou num estado muito grave. Eu não conseguia dormir direito. Eu acordava toda madrugada com crises de asma muito forte. Tanto que eu andava com várias bombinhas na bolsa com medo de passar mal na rua. Que eu Sim. criei meio que uma resistência a isso. Então eu andava com mais de 10 bombinhas, às vezes 5 bombinhas, porque eu tinha medo de passar mal. E a minha asma tava daquele jeito muito atacada. Eu roncava, eu não ronco mais. Eu roncava dormindo, eu não conseguia dormir, eu suava muito, muito, muito. Eu não tinha qualidade de vida nenhuma. E as suas comorbidades hoje, você resolveu com a bariátrica? Sim, Resistência à a insulina, resistência questão está do asma? controlada, a questão da asma está controlada. Acabei tendo uma crise muito forte, por isso que é importante fazer o acompanhamento, né? Porque querendo ou não, a asma é para minha vida toda. Mas controlou muito, muito, muito. Eu consigo fazer academia tranquila, consigo caminhar na rua, consigo dormir bem agora. Eu não dormia bem, hoje eu consigo dormir bem até demais. Então mudou bastante. A questão do ovário policístico é que o ovário policístico não tem uma cura, né? É um tratamento. E o tratamento do ovário policístico é emagrecer. É emagrecer, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física. Então, hoje em dia, tá bem controlado os sintomas, né? Sim, você pensa em ter filhos, Marcela? Não. Só daqui uns 10 anos, eu acho que agora o momento é eu curtir a minha magreza, fazer as minhas cirurgias plásticas logo, logo, se Deus quiser, e é isso. E você sente que a questão emocional, psicológica, né, ela melhorou? Você se sente mais confiante? Muito. Todo mundo fala isso, todo mundo percebe o quanto que eu melhorei. Eu realmente estava no fundo do poço. E agora parece que a Marcele voltou de volta. E o casamento, como que tá? Muito bem, graças a Deus. Depois da bariátrica, você também se sente mais confiante como mulher, como Sim. parceira? Ele percebeu isso, né? Ele me apoiou muito nessa fase. Eu falo pra ele que se não fosse ele, eu realmente não saberia o que fazer. Porque ele tava ali comigo do meu lado, ele escutou, ele me ouviu, ele viu o tanto que eu tava mal, ele me apoiou, ele cuidou de mim no meu pós-operatório. Então, hoje ele fica muito emocionado. Ele fala: "Eu não percebia que você estava naquele estado." Ele não percebia. Convivência, né? Ele não percebia que eu tava daquele jeito. Tanto que quando ele vê os vídeos que eu posto, ele fica: "Meu, não é possível. Não é você, não." E hoje em dia ele fica muito orgulhoso, muito mesmo. E mudou muito a nossa relação, porque eu mudei, né? Eu tô mais animada, querendo sair mais, então querendo ou não. Isso acabou, tipo, melhorando muito, né? A nossa convivência dentro de casa. Essa questão da parceria, né? É, A parceria ela faz toda a diferença, porque você foge da estatística. Não sim. sei se você já ouviu falar que quem faz bariátrica, quem passa por esse processo de emagrecimento, o índice de divórcio é imenso, é Uhum. muito grande. Por que que você acha que acontece isso? Eu acredito que desde o início não tava bom. Eu acredito isso, né? Eu acho que relacionamento é uma construção, Uma né? insegurança do marido, né? Ou Também pode insegurança, acontecer. ciúmes, ou às vezes a mulher ela não se amava ao ponto de estar com uma pessoa que não merecia ela, né? Então eu acredito que tem tantos pontos nessa parte, mas hoje em dia eu falo que a minha convivência sempre foi muito boa, né? Eu conheço o Fernando há 10 anos, então querendo ou não, a gente se conheceu criança, né? A gente conviveu muitos anos. Então eu acredito que a conversa dentro de casa, o apoio, foi o resultado da gente estar super bem hoje. E a aceitar o que você propôs para si Sim. mesmo, né? Ele ficou sempre do seu lado quando você Sempre do optou em meu fazer a lado. cirurgia bariátrica, acompanhou o processo. Sim. Ele tirou férias pra cuidar de mim, então, querendo ou não, Faz esse toda a apoio fez diferença. diferença. Até hoje faz. Bacana. E agora vamos falar do pós-bariátrica, pós-emagrecimento, né? Porque você vê que é uma jornada, Sim. né? É um longo caminho até chegar à satisfação. E agora com o excesso de pele, você emagreceu 33 quilos,
né, de mais ou menos 9 meses, 10 Isso. meses para cá. Isso. E a cirurgia plástica reparadora, você pretende fazer? Como que tá o seu processo das cirurgias plásticas? Sim, eu pretendo fazer. Recentemente, né, a minha liminar foi aprovada, então acredito que logo, logo estarei operadíssima e me amostrando para os meus seguidores, porque eu adoro fazer isso. Então, eu tô confiante que vai dar tudo certo. A questão das reparadoras, para mim, é algo muito importante agora, porque eu sei que, querendo ou não, mexe com a gente. Tem roupas que eu não consigo usar por conta da minha flacidez. Então, mexe com a gente, mexe com a nossa autoestima, né? Ainda mais agora que a gente tá má, que a gente quer usar tudo, biquíni, tomara que caia, e tem coisa que não dá pra usar. Então, eu não vejo a hora de chegar essa fase. Mas você vê a flacidez, né? Porque você vê a flacidez como um empecilho, você vê uma flacidez como um pedaço da sua história, você vê a flacidez que é algo que pode te regredir também o seu Sim. tratamento. Eu vejo esses 3 pontos entra, com certeza. Mas eu sempre tento trabalhar minha cabeça pra eu ficar bem, porque eu sei que logo, logo isso vai melhorar, entendeu? A questão, principalmente dos seios, pra mim, porque eu tinha um seio muito grande, os braços também é a fase que me machuca bastante. Quando eu olho no espelho, eu não me sinto bem, entendeu? Então eu acredito que essa fase vai ser a mais importante pra mim quando for mudar. Eu falo isso porque é muito comum eu conversar, né, com as minhas clientes, com as minhas seguidoras sobre esse assunto, e as pessoas elas não se preparam para essa segunda etapa, Sim, né? O problema maior é o peso. Aí você emagrece com a cirurgia bariátrica e aí depois você se depara com a consequência do emagrecimento. sim, E as pessoas não se preparam para isso. E às vezes pode ser até mais frustrante do que a sim. própria obesidade. Porque causa estranheza, causa Uhum, dor, causa dermatite, assadura, sim, muitos casos odor inadequado por conta do suor excessivo, né? sim. Você estava preparada para essa fase do emagrecimento? Não. Tanto que eu tive distorção de imagem depois da bariátrica e eu não esperava que o meu peito ia ceder tanto. Então eu tenho muita assaduras embaixo do seio por conta da flacidez. Então, querendo ou não, essa fase ela me assustou um pouquinho, mas com a terapia, eu sempre converso com a minha terapeuta sobre isso, eu falo pra ela que eu tô ansiosa pra chegar, mas eu respeito muito o meu corpo e a fase que eu tô vivendo. O Querendo ou processo, não, né? o jeito que eu tava antes, o jeito que eu tô agora é importante pra mim isso, entendeu? Faz parte de um processo, Sim, né? Não tem jeito. sim, E requer tempo também, né? Porque exato. tem a questão de você estabilizar o peso. Você já chegou nessa fase de estabilidade de peso? Está satisfeito com o emagrecimento? O seu índice de massa corporal ele está adequado com a sua altura? Uhum. Eu já cheguei, mas eu já tô procurando melhorar mais com a musculação. Eu sei que é importante nessa fase de pós-bariátrica, é a musculação. Eu emagreci bastante, então eu perdi muita massa muscular. Então, nessa fase, eu tô tentando reconstruir a minha musculatura para quando chegar nas minhas plásticas, o meu corpo estiver pronto para receber as cirurgias. E quando você estava preparada para falar de cirurgia plástica reparadora, o que que você fez? Você marcou consulta com médico credenciado? Você chegou a pesquisar? Como que foi? Então, primeiro eu busquei ajuda com a assessoria jurídica, porque eu acho que nessa fase é importante a gente buscar uma ajuda. Porque eu sabia, eu já pesquisava muito sobre isso, né? Antes de fazer a bariátrica, vinha muitos assuntos assim pra mim, de cirurgia plástica, pós-bariátrica. Então eu sabia que antes de ir pro hospital, eu precisava buscar uma assessoria jurídica para cuidar do meu processo e encontrei a melhor com você. Então acredito que agora eu tô muito confiante que vai dar tudo certo. O fluxo, né, para conseguir as cirurgias, as orientações, você achou tudo muito complicado ou você estava muito preparada? Não achei complicado, porque eu acredito que a equipe foi muito boa comigo, entendeu? O contato foi muito bom, as explicações. Então, acredito que foi muito tranquilo esse processo pra mim. Que foi a busca quando eu fui buscar o laudo com o cirurgião, da terapia também, tudo que eu mandava, as atendentes me respondiam. Então, acredito que essa fase foi muito tranquila pra mim. Eu pergunto isso porque tem muita gente que desiste nesse momento. Sim, Porque você recebe as orientações de que você tem direito, recebe as orientações de que faz parte do seu tratamento, é continuidade do seu tratamento, mas aí quando você marca a consulta com o médico credenciado, ele te joga um balde de água fria, né? sim. Eu até tentei buscar com um médico credenciado, mas como eu já estava com a assessoria falou: olha, pode acontecer isso, isso e isso. Eu falei: eu vou seguir a assessoria, e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque o médico credenciado, ele já recebe a orientação do próprio plano de saúde de falar para você
que só vai autorizar Sim. a dermolipectomia abdominal se você tiver abdômen avental. Sim. Aí os demais procedimentos eles nem olham. E aí as clientes elas se sentem até desrespeitadas, às vezes o médico Sim. trata mal. Então a gente pega muitos casos aqui no escritório de clientes que vêm chorando, sabe? Uhum. De falar, meu, não vou, eu vou desistir. Como assim, né? Eles falam que não vai autorizar nada, que se eu processar eu vou perder o plano. Eles começam a Sim. falar uma série de situações para desencorajar essas Uhum. pessoas, né? Mas como a gente já tem muito tempo de experiência, mais de 10 anos, a gente criou um departamento chamado pré-processual para realmente pegar na mão de cada uma de vocês, para que vocês não desistam. Sim. Porque faz toda a diferença, né? Sim. Pra mim aconteceu tudo perfeito. Tudo perfeito. Do passo a passo que me passaram, eu segui. E hoje eu tô com a liminar aprovada por conta disso, porque deu tudo certinho. Isso, agora o próximo passo é marcar consulta com o médico credenciado, aí você escolhe o médico credenciado para fazer suas cirurgias. Isso. Mas é importante, né, Marcele, falar que não é um processo tão simples, não acabou o processo. Sim. A gente vai continuar ainda fazendo a sua defesa e esperar a conclusão do processo, tá? Tem casos que é muito, muito rápido, igual o seu, porque o juiz entendeu que existe um imediatismo. Sim. Tem que fazer imediatamente, porque a Marcele tem um problema de saúde que não dá para esperar. E aí a gente não precisa entrar nesse mérito, porque é uma questão de sigilo profissional. Mas tem situações que não tem esse caráter imediato, não tem essa urgência e emergência. E aí o beneficiário, ele tem que ter essa consciência de que o processo pode demorar. O processo ele tem que tramitar com base no Código de Processo Civil, que é esperar o plano de saúde fazer defesa, pode ser que tenha perícia, pode ser que tenha audiência, aí vai ter sentença. Mesmo ganhando o processo, o plano de saúde pode entrar com recurso, e aí você tem que esperar. Então tem situações parecidíssimas com a sua, que foi diferente, que o cliente está esperando aí 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos sair a determinação do juiz. Então é importante falar isso, inclusive para os seus seguidores, porque nós que trabalhamos nas redes sociais, a gente tem uma responsabilidade um pouquinho a mais, né, da maioria da população, porque é uma questão de conscientização, é uma questão de conteúdo educativo, né? Você influencia para quê? Né? E a gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a informação de forma clara, de forma muito transparente, para que a gente consiga edificar a vida dessas pessoas e não ao contrário. Por isso que é importante explicar esse ponto para vocês, que nem faz muito parte do nosso podcast, mas eu faço questão como responsável, né, do escritório de trazer isso, porque eu sei que você vai inspirar outras pessoas. Sim. Né? Sim, eu lembro que quando eu comecei a postar, muitas pessoas mandaram mensagem pra mim. Ah, mas se eu fosse você, eu não perdia seu tempo. Eu tô há tanto e tantos anos. Eu falei, gente, eu tô confiante que vai dar certo. Tô com a melhor equipe, com a melhor advogada, então eu não preciso me esquentar com isso, entendeu? Então eu sempre falei, eu tô tranquila e tal. Tanto que tem casos que chegou pra mim no meu direct que tava fazendo processo com outro advogado e me contou o que tava acontecendo, né? Eu falei, olha, eu te indico conversar com ela pra ver. Porque pode ser que ele não esteja fazendo no planejamento certo, por isso está sendo tão frustrante assim, entendeu? Então, nessa fase, eu tô muito confiante. Muito mesmo. E tranquila, porque eu sei que pode acontecer do plano recorrer. Isso, Entendendo exatamente. como o plano funciona, eu sei que eles podem recorrer, pedir perícia. Então, eu tô bem preparada pra isso. Isso, tem que se preparar sim. E informação, né, gente? Sim. Informação salva vidas. Sim. Você precisa pesquisar um pouquinho de como funciona, qual é a lei que justifica o seu direito. Como a gente falou aqui no pod, né, no início. É uma doença grave. É uma doença que não vai finalizar o tratamento com a bariátrica. É só a primeira etapa, você emagrece. E depois do emagrecimento, o plano de saúde simplesmente te abandona? De jeito nenhum. Você tem que continuar em tratamento com a equipe médica multidisciplinar, da questão emocional, nutricionista, para você não sofrer reganho. Aí depois vem as reparadoras, que é outra luta. E assim você tem que seguir firme e guerreira, né? Exato, desse jeito. Marcele, qual as regiões do corpo que mais te incomoda depois do emagrecimento? Hoje, peito, os braços que eu fiquei com flacidez, a barriga e a questão também da dermatite, assaduras embaixo do seio por conta da flacidez e também a questão da parte psicológica também, porque querendo ou não, eu tive distorção de imagem e isso me incomoda, entendeu? Mexe com a minha autoestima de uma certa forma. A distorção de imagem teve diagnóstico com psiquiatra e psicólogo? Teve. E é muito doido que eu ainda não consigo me enxergar do jeito que eu tô. Eu ainda luto muito, tanto que é por isso que eu posto muitos antes e depois. Eu posto muito isso. Pra você mesmo Pra ver. mim mesma ver. Toda vez eu abro meu Instagram, eu fico vendo pra eu entender que realmente eu tive uma evolução, que eu preciso respeitar esse processo, entendeu? Pra eu entender como que eu tô agora. Tanto que quando alguém tira uma foto minha de longe, eu olho e fico, gente, isso aqui não é eu, não.
Eu não me enxergo, não consigo me enxergar. Você se enxerga gorda ainda? Sim, sim. Em E, certos momentos, sim. Principalmente quando eu uso roupas antigas. Eu ainda tenho algumas roupas minhas bem antigas, né? Então, às vezes, quando eu coloco um moletom ou alguma coisa assim, eu fico, gente, eu tô enorme. E eu não tô, né? Tão palitinho. entendi. E aí o tratamento que você faz hoje é terapia. 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 Toda semana, porque eu sei que é isso que tá melhorando, né? Ela sempre falou pra mim, isso vai melhorar com o tempo. É muito recente a minha cirurgia, né? 10 meses É muito é muito recente. recente. Então, querendo ou não, mas agora eu tô sentindo que eu tô começando a melhorar mais, que eu comecei a comprar roupas novas. Então, eu vi o tamanho que eu tô usando agora, entendeu? O meu novo estilo mudou também. Eu mudei muito meu estilo de me vestir. Então, eu acredito que essa questão também ajudou bastante, sabe? Eu ir no shopping, usar as roupas que tá me servindo, graças a Deus, que não servia nada em mim antes, e me sentir melhor agora, Antes sabe? você usava quanto de calça? Eu cheguei a usar quase 50. Nossa, e agora? 36, quase um 34. E esse processo de você chegar na loja e nem saber, às vezes, o número que você É usa, né? muito Aconteceu com doido. Eu você? lembro, aconteceu, porque a primeira vez que eu fui no shopping, eu lembro exatamente. Eu peguei short tamanho 42, 40, peguei 38, mas o 36 eu não encostei a mão. Falei, não, isso aí não serve em mim, não. Aí eu vesti, e na hora que eu vesti o 42, eu fiquei tipo, eu tô ficando doida, sabe? Me deu um choque na hora que eu vesti. Eu falei, gente, o que que é isso? E aí eu vesti o 40, ficou largo. Eu falei, não é possível. Aí eu vesti o 38, ficou bem certinho. Eu falei, gente, tô usando 38. E nisso eu tava com 60 quilos já, eu acho. Eu fiquei em choque, assim. Foi uma vitória pra mim, sabe? Eu tirei foto, gravei vídeo, postei. Falei, gente, olha isso, só magras. E você acha que você tá no seu melhor momento da sua vida? Sim, com certeza. Ainda mais com o Instagram, porque o Instagram, querendo ou não, era uma coisa que eu sempre almejei, né? Eu comecei a postar no Instagram em 2019. No meu, eu tinha um outro perfil que eu postava sobre maquiagem e tal, tipo, bem fora do conteúdo que eu posto hoje. Mas o Instagram hoje, as pessoas que me acompanham, eu amo aquilo ali. Todas as mensagens que eu recebo todos os dias, eu recebo muita mensagem. Então, eu acredito que isso pra mim é uma vitória. E quais as principais perguntas, indagações que as suas seguidoras te fazem? Eu recebo muita pergunta de quem tá tentando entrar no processo. Tipo, ai, como que eu faço para conseguir fazer a cirurgia bariátrica? Recebo também perguntas de pessoas que estão no processo e o plano tá dando aquela estagnada também. De gente que não sabe o que fazer, que quer emagrecer, mas não quer a bariátrica, mas se inspira em mim de uma certa forma. Recebo bastante mensagens desse tipo. E é uma responsabilidade muito Sim, grande, né? sim. E as pessoas, elas vêm pra mim, às vezes, com uma carga, tipo, querendo desabafar, sabe? E eu tenho que estar lá respondendo, dando atenção. Então, eu acho super importante a gente ter responsabilidade do que a gente tá falando ali. Então, eu sempre paro, respiro e falo, "Ó, vou responder assim, que é melhor, entendeu?" Hoje você trabalha só com Instagram ou você tem outro ofício? Sim, atualmente só com Instagram. Faz Aquela um. empresa que você trabalhava, que aquela mulher falou um monte pra você, que te desagradou, você não tem mais contato. Não. Inclusive, a pessoa dessa empresa, ela começou a me seguir no meu Instagram da Bari, viu, né? Parou, depois voltou de novo, para, e é sempre essa coisa, tipo assim, ela olha, eu acho que ela acabou vendo até o post que eu fiz, um vídeo meu que até viralizou, que eu comentei sobre o que eu passei dentro da empresa, sempre vê tudo que eu posto. E se fosse pra você mandar um recadinho pra essa pessoa hoje, se de repente ela tá viajando ali na internet, e encontrou o podcast que a Marcele tá participando, o que que você falaria pra essa pessoa? Eu falaria pra ela ter muito cuidado no que ela fala pro próximo, porque não é sobre a gente, né? Não é certo eu chegar no outro e falar. Pra mim, pessoas que ferem outras são pessoas frustradas. Pra mim, essa é a resposta. Pessoas que ferem outras são pessoas frustradas. E que ela deveria ter um pouco mais de respeito com o próximo. Porque ninguém merece passar por tal humilhação, entendeu? Então, é isso que eu falaria pra ela evoluir como pessoa. E um beijinho no ombro, E um né? beijinho no ombro. Tá certo. Marcele, hoje, com essa história de superação, essa história linda que você vem trazer aqui para nós, compartilhar, e até agradeço, tá? Uma história real, né? De uma pessoa que passou por todo esse processo, sofreu muito para estar aqui contando a vitória, né? O que que você falaria para as pessoas que estão no início do processo da bariátrica? Para ter paciência, porque tudo passa. Eu acho que eu entrei nessa fase também de ansiedade, porque eu pensava que o emagrecimento ia acontecer de uma hora para outra, mas não é assim que funciona. A gente precisa ter paciência, a gente precisa seguir o processo, que lá no final as coisas começam a dar certo e a gente começa a ficar feliz, e é isso. E se fosse para você tivesse um poder
de voltar lá na sua infância, com aquela menininha de 7 anos, o que que você falaria para ela hoje? Que tudo ia dar certo. Que Deus estava cuidando de tudo e tudo deu certo, graças a Deus. Parabéns pela sua história, viu? Agora nós vamos entrar num quadro que você pode ficar à vontade para fazer uma pergunta para mim. E aí, pode, doutora Rafa? Você gostaria de fazer alguma pergunta? Doutora, eu queria saber se a liminar realmente é uma garantia que eu vou conseguir as minhas cirurgias. Bom, a liminar, Marcele, é uma excelente pergunta, tá? A liminar é uma decisão provisória, tá? Se o processo ainda não começou. O juiz ele avaliou um pedacinho só desse processo. A gente entra com o processo, ele tem mais de 60 laudas, tem várias etapas. Na primeira fase, ele tem 5 etapas. A gente entra com o processo, o plano de saúde apresenta a defesa, depois a gente apresenta a réplica, que é um contra-ataque à defesa do plano. Depois você pode ir para uma perícia judicial, que é um médico nomeado pelo juiz. Aí o juiz vai avaliar o seu caso nesse momento. Ele vai estudar para ver quem está certo, quem está errado, se realmente você atende os requisitos que a lei exige, que é uma cirurgia plástica de caráter reparador, para depois ele sentenciar. Aí sim ele vai falar se você tem direito ou não, lá na frente. O que aconteceu na sua situação? Uma exceção à regra. Ao invés dele organizar o processo, juntar todas as provas e estudar para ver quem está certo e quem está errado, nesse momento ele priorizou o seu direito à vida, o seu direito à saúde. Então ele antecipou uma decisão para que você não tenha risco de agravamento de quadro clínico. E com isso saiu a liminar. Então a liminar nada mais é do que antecipar uma decisão para resguardar um direito, porque senão esse direito ele pode perecer. Ele pode sofrer um prejuízo se não for atendido imediatamente. A liminar é uma exceção à regra. Saindo a liminar, o plano de saúde vai ser notificado, aí ele vai liberar uma lista de médicos credenciados para você. Você vai em consulta, faz exames pré-operatórios, mas enquanto isso, o plano de saúde está tentando derrubar sua liminar. A gente está batalhando aqui, o seu processo não acabou ainda, né? Então, mesmo que você já vá operar, já faça tudo e conclua suas cirurgias, eu tenho a responsabilidade de seguir fazendo a sua defesa no processo, e deixando muito claro em todas as etapas que é uma cirurgia plástica de caráter reparador e não estético. Concluir o processo, se eventualmente você passar por uma perícia, o perito confirmar essa situação, essa condição de necessidade terapêutica, aí a gente vai ter uma confirmação da sua liminar. Ela se torna definitiva depois que o processo acabar. Então, liminar não garante ganho de processo, liminar não finaliza o processo. A gente ainda tem que continuar batalhando com muita técnica para que a gente tenha um bom resultado no final do seu processo, entendeu? Entendi. Posso fazer mais uma pergunta? Claro, pode fazer. Eu queria saber se tem chances de eu perder o meu processo. Olha, todos os processos judiciais têm chance de êxito ou de perca, tá? Se algum advogado falar para você que tem 100% de garantia, corre desse advogado que ele é sem vergonha. Não pode garantir ganho de processo ninguém, porque a gente tem que tramitar o processo, tem que respeitar todos os andamentos. Se de repente, no seu caso, né, a gente já tem uma liminar concedida, você já opera. Aí de repente o juiz pede para você ir numa perícia. Essa perícia não é com o médico do plano, é uma perícia com o médico nomeado pelo juiz, é um médico do estado. Então qualquer perícia vai ser médico do estado. Exato, porque a perícia do plano, ela tem vícios, né? Esse médico é duvidoso, ele tá recebendo pelo plano, ele tende a favorecer o plano de saúde, então eu não considero como válida e o Poder Judiciário também entende essa fragilidade de provas. Então o juiz, ele nomeia um médico neutro para que você faça uma perícia. É certo que você vai fazer a perícia? Não, tá? Pode ser que o seu processo não tenha perícia, mas o plano de saúde pode solicitar essa perícia, esse meio de prova. Se ele solicitar, você tem que ficar à disposição. Na perícia, se o perito identificar que não condiz com a realidade que a gente juntou no processo, que não é uma cirurgia plástica de caráter reparador, sim, ele pode considerar que é estético e assim, consequentemente, a gente perdeu o processo. Então, a nossa maior luta hoje, juntar elementos de prova o suficiente, problemas físicos e emocionais para afastar cada vez mais esse caráter estético, tá? Porque não é só a questão física. Talvez você não tenha tanto excesso de pele, talvez você não tenha uma dermatite, uma assadura, mas o fato de você sofrer um transtorno de imagem, o fato de você ter problemas emocionais por conta da não aceitação do próprio corpo, justifica uma necessidade terapêutica também. Então, a questão sempre nesse processo é a finalidade da cirurgia. Ela é reparadora? É seu direito. Ela é estética? O plano de saúde não tem obrigação de custear. Então, a gente segue na luta.
para que a gente tenha um bom resultado no final do processo. Mas antes de ingressar com o seu processo, a gente bater um papo, assim eu faço com todas as minhas clientes, né? A gente conversa, verifica histórico clínico, verifica documento, para verificar se aqueles documentos é o suficiente para se enquadrar nos termos da lei. Então a gente tem um trabalho preventivo para que a gente tenha pelo menos aí 95% de chance de ganho. E se acontecer de eu fizer a cirurgia, der tudo certo e eu não gostar, ficar um resultado não agradável para mim, ruim? Tá. O processo judicial é para você resolver um problema de saúde pós-bariátrica. Acontece, e é até muito comum. Nesse caso, eu não vou direto no plano. Você vai direto no plano. Direto Isso, no plano? porque assim, a gente tem uma liminar, a gente tem uma decisão judicial que pediu para o plano de saúde a liberação do tratamento, condenou. Você faz a primeira etapa do tratamento, você faz lá a sua mastopexia com prótese. Passou 6 meses, 1 ano, você viu que ainda ficou com flacidez acentuada, precisa refazer aquela cirurgia. Você não precisa entrar com um novo processo. O plano de saúde ele tem que te atender até a alta médica. Então, acontece muito de você ir para o centro cirúrgico, faz a mastopexia, a lipoaspiração, enfim, a cirurgia que você precisa fazer. E aí, depois de uma recuperação, a gente tem que esperar para ver qual vai ser o resultado final. O resultado final de uma cirurgia plástica é de 6 meses a 1 ano. Depois desse tempo é que você vai verificar se realmente precisa refazer, complementar aquela cirurgia. Se for necessário, a responsabilidade ainda é em torno daquele processo judicial, ainda é do plano de saúde. Aí você pode refazer. Por que eu falei que isso é muito comum? Porque existe uma limitação de retirada de excesso de pele e de gordura. Se não for o suficiente, 7% da gordura corporal, que geralmente o Conselho Federal de Medicina menciona, se isso não for o suficiente, aí você faz de novo o mesmo procedimento. Então é comum um paciente ex-obeso, paciente que perdeu peso, ter que fazer 2 vezes o mesmo procedimento, porque tem aquela linha de segurança. Talvez você não tenha essa necessidade, mas se houver essa necessidade, não é um novo processo, tá? Entendi. Ainda continua sendo a responsabilidade do plano, porque ele tem que te acompanhar até a finalização e até a alta médica. Entendi. Tá bom? Tá bom. Eu quero agradecer pelo convite. Tirei muitas dúvidas, porque eu tava com algumas dúvidas pendentes ainda. E eu sei que agora o processo só vai crescer, porque eu tô confiante que vai dar tudo certo. Bom, Marcele, eu agradeço muito pela sua participação. É muito valioso compartilhar sua história aqui conosco, tá? Porque eu sei que isso vai influenciar a vida de outras pessoas também, vai inspirar a vida de outras mulheres que estão nessa batalha. E parabéns pela sua história, você é uma vitoriosa, uma guerreira, e que a gente deseja tudo de bom pra você, que Deus te abençoe muito, viu? Obrigada. Você que está acompanhando o nosso podcast, muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de compartilhar, seguir, ativar o sininho e sempre permanecer aqui conosco, porque faz toda a diferença. Até o próximo podcast.